Bom dia a todos. Essa é a primeira aula do curso de Física 1, preparado para os alunos do EJA. Nessa aula eu vou fazer uma introdução e depois eu vou especificar e vou falar sobre a medida da distância percorrida, né? Um primeiro assunto aí no curso de Física. Vamos lá? Então, para começar, né, hoje como é a nossa primeira aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a física. Tudo bem? Então, a física. No ensino fundamental, até o 9º ano, vocês aprenderam sobre ciência de uma forma mais geral, né? Vocês tinham um professor de ciências que falava com vocês sobre todas as áreas da ciência de uma forma mais geral. No ensino médio, o que muda é que vocês têm agora 3 professores falando de ciência, né? Então, para essas aulas aqui, nós vamos discutir, aí vamos começar a trabalhar uma das áreas que é a chamada física, né? Então, a física das ciências, né, estudadas aí, é a ciência mais antiga, a ciência mais, acho que básica de todas, né? Dentro da física, a gente vai procurar encontrar, né, respostas, aí, explicações para tudo que funciona ao nosso redor. Então, quando eu quero saber como que alguma coisa funciona, né, dentro da natureza, a gente busca respostas aí dentro da disciplina física, dentro do campo da física, né? Então, é uma ciência bastante antiga, porque a gente imagina que desde que o homem existe, né, existem esses questionamentos também de querer saber como que as coisas, né, funcionam ao nosso redor. Tudo bem? Então, a física vai fazer isso, ela vai explicar tudo que ocorre ao nosso redor, e essas coisas que ocorrem na natureza ao nosso redor, a gente chama de fenômeno físico. Então, a gente vai procurar explicar os fenômenos físicos, né, dentro de todo o curso da física aí. E na primeira série, né, a gente começa então estudando uma primeira área da física aí chamada mecânica. Tá? Então, dentro da física, nós vamos começar estudando a mecânica. Tudo bem? E o que vem a ser a mecânica? A mecânica é a parte da física que estuda o fenômeno do movimento. Então, toda vez que eu estiver estudando algum movimento, um objeto se deslocando numa pista, por exemplo, uma pessoa correndo numa pista, né, um carro, uma pedra caindo. Então, sempre que eu estiver observando movimentos e quiser conhecer melhor, eu vou estar dentro desse campo aí da física, da mecânica, né? E a mecânica também, a gente tem subdivisões aí para poder estudar com mais detalhes, né? E a primeira parte, então, da mecânica que a gente vai estudar é a chamada cinemática. Tudo bem? A cinemática é a parte da mecânica aonde a gente vai procurar saber como que ocorrem os movimentos. Então, a cinemática, ela vai buscar entender a descrição dos movimentos. Então vai ser um estudo descritivo dos movimentos que nós vamos estar fazendo nessas próximas aulas, né? Vamos entender como que as coisas se movimentam, tudo bem? Sem uma preocupação aí sobre o porquê delas estarem se movimentando. Então, numa segunda parte da mecânica, na chamada dinâmica, que nós vamos ver depois aí, nós vamos estar com uma preocupação aí com o porquê do movimento, né? Então, nessa primeira parte, a gente vai tentar responder como que as coisas se movimentam. Vamos ver os diversos tipos aí de movimento. Tudo bem? Bom, então, feita essa introdução, a primeira parte aí, né, do nosso estudo, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o seguinte: como todo fenômeno físico, quando a gente quiser entender melhor, nós vamos tentar medir, né? Então, a primeira definição importante aí seria sobre as grandezas físicas. O que são as grandezas físicas, né? Então, tudo isso vocês vão encontrar aí depois, né? Para quem já teve essas aulas aí comigo, deixei para vocês, né, resumos e tal, mas em qualquer livro de física do primeiro ano vocês vão encontrar essas definições, tá? Então, as grandezas físicas, elas são, dentro do estudo da física, tudo que a gente consegue medir, tá? Então, uma definição bem simples para a grandeza física,
que grandeza física é tudo que pode ser medido no estudo de um fenômeno físico. Tudo bem? Então, dentro desses estudos que a gente vai fazer, a gente vai encontrar diversas coisas que vão poder ser medidas, né? E então todas elas a gente pode chamar de grandeza física. Mas a questão principal, né, dentro desse estudo das grandezas físicas, é que toda grandeza física que a gente for estudar, então hoje a gente começa a falar, por exemplo, sobre a distância percorrida, né, por um objeto, isso é uma grandeza física, porque pode ser medido, né? Depois nós vamos ver o tempo, a massa dos corpos e tal, né? Todas as grandezas físicas nós vamos perceber que nós vamos ter diversas formas de fazer a medição, né? E essas formas, todas essas formas diferentes de se fazer medição, a gente chama em física de unidades de medida. Tá? Então, o que é uma unidade de medida? É uma forma de efetuar uma medição, né, de uma grandeza física. Então, não estou escrevendo isso, mas está gravado aí, então vocês podem voltar, né, o vídeo depois e olhar com calma, tá? Vou fazer perguntas sobre isso depois, mas vocês têm aí no vídeo, tá? Então, unidades de medida são todas as formas que a gente encontra de fazer medição de uma grandeza física. Bom, as unidades de medidas, então, nós vamos encontrar diferentes unidades de medida, né, para cada grandeza física. Isso gera um certo problema, né? Então, por exemplo, eu quero medir uma distância, né, quero fazer uma medição de uma distância de um ponto até um outro ponto de uma parede, por exemplo, né, de um corredor, quero fazer uma medição de distância, só que chega lá uma pessoa e vai medir com passos, vai andar, né, vai dar passos ali e vai contar quantos passos tem de distância. Uma outra pessoa pode pensar, mas eu prefiro medir em palmos, e vai usar então palmos lá e tal para fazer a medição. Aí chega uma outra pessoa e mede de uma outra forma. Então, como as unidades de medida podem ser muito diferentes uma da outra, isso gera problema, né? Quando a gente tenta comparar essas medições, a gente vai ter problema. Cada um vai dar um número diferente para uma mesma medição, né? Então, para resolver esse problema, os cientistas se reuniram, né, e definiram como é que devia ser medido cada grandeza física, né? Qual deveria ser a unidade de medida padrão para cada grandeza física, tá? Essa reunião que eles fizeram se chamou aí, né, Sistema Internacional de Unidades. A gente usa uma sigla SI para representar então essa convenção feita pelos cientistas aí, o Sistema Internacional de Unidades, tá? Nessa convenção ficou então estabelecido que a distância deveria ser medida em metros. Tudo bem? A gente usa um M minúsculo para representar, né? E a distância então percorrida, né, por um objeto, por um móvel qualquer, deveria ser medida em metros. Ficou definido também que o tempo, uma outra grandeza muito importante para o nosso estudo aí de começo, né, deveria ser medido em segundos. E a gente usa um S minúsculo para representar, né? Então, eles fizeram várias definições assim, né, de grandezas físicas, a massa, por exemplo, em quilogramas, né, e outras unidades aí, a temperatura em Kelvin e tal. E existe uma tabela, então, onde vocês podem encontrar também, pesquisando, vocês vão encontrar aí tabelas do Sistema Internacional de Unidades. Para o nosso estudo aí inicial, interessa muito para a gente essas duas primeiras grandezas aqui, né, e as suas medidas do Sistema Internacional, tudo bem? Então nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Hoje a gente começa sobre a distância, na aula 2 a gente vai falar sobre o tempo, e daí nós vamos para frente aí. Então, esse estudo então que a gente está fazendo, né, a aula 1 e a aula 2, a gente vai fazer esse estudo preliminar para conhecer melhor essas medidas físicas aí, que a gente vai estar usando depois nas próximas aulas, tá? Então, é por isso que eu queria falar sobre essa primeira parte para vocês hoje, tá? Mas vamos então para o assunto principal dessa aula, né? Para não perder muito tempo, que é o assunto distância percorrida, né? Uma primeira grandeza física que precisa ser conhecida. A distância percorrida, então, poderia ser medida de muitas formas diferentes, em passos, em palmos e tal, mas a gente vai usar, né, normalmente o Sistema Internacional de Unidades. Então, a distância deveria ser medida em metros.
Só que a gente sabe também que nos exercícios, né, a gente vai encontrar muitas vezes essa distância medida em múltiplos ou submúltiplos do metro, né? Medida em quilômetros, por exemplo, quando é uma distância muito grande, medida em centímetros, em milímetros, quando a distância é muito pequena, né? Nem sempre ela vai estar medida em metros. Mas a gente pode efetuar uma conversão, então, quando precisar no exercício, né? Em algumas situações a gente vai precisar, a gente pode fazer conversões de unidade de medida. A gente pode transformar alguma coisa que estava medida em quilômetro, eu posso escrever em metros. Ou uma coisa que estava em centímetro, eu posso passar para metro, ou qualquer outra transformação. Para esse trabalho, né, de transformação, nós vamos usar uma escala, que eu, nas aulas presenciais eu já mostrei, né? E agora aqui nessa aula eu quero deixar para vocês nessa aula, que é a escalinha. Começa com quilômetro, depois o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente tem outras medidas muito maiores que o quilômetro e outras medidas muito menores que o milímetro, tá? Então, quando eu quero uma distância muito pequenininha, né, dentro de um átomo, por exemplo, eu tenho distâncias muito pequenas, eu posso usar, por exemplo, o micrômetro, né, o picômetro, posso usar medidas extremamente pequenas ali, né, o angstrom, então unidades muito pequenas. E eu poderia usar aqui, para frente do quilômetro aqui, poderia usar um megametro, né, unidades maiores, aí, muito maiores também. Mas a gente vai ficar então concentrado nessa escalinha, porque é aqui que aparecem, né, os exercícios aí, as medições dos exercícios, tá? Como é que nós vamos trabalhar então essa conversão usando essa escalinha? Então a ideia é andar nessa escalinha e da forma que a gente andar na escalinha, a gente vai movimentar a vírgula no número que a gente está efetuando a medição. Vamos ver alguns exemplos disso daí, ó. Exemplo. Então imagine um primeiro exemplo, ó. Eu quero transformar 3,5 quilômetros, quero escrever essa medida em metros. Tá bom? Então, num exercício lá, alguma coisa está medindo uma distância, né? Um carro andou 3,5 quilômetros, mas eu quero escrever essa medida em metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar esse 3,5, ó, aonde está o quilômetro aqui na escalinha. Então, o 3,5 estaria aqui, ó, né? Mas eu quero que ele vire metro, então eu preciso sair daqui do quilômetro e tenho que chegar aqui no metro. Para fazer esse movimento, teria que andar 1, 2, 3 casas para chegar no metro. Olha, movimentar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, eu faço isso com esse número. Pego esse número, tá vendo? Então, ó, vamos colocar ele aqui. Era 3,5, a vírgula estava aqui. Mas eu preciso movimentar 3 casas para a direita. Olha, 1, não tem mais nada, coloca 0. Ó, 2, 3, ó, a vírgula estava aqui, 3 casas para a direita, ela vem para cá. A vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. Quando eu não tenho a parte decimal, então eu também não preciso da vírgula. Então eu jogo fora essa vírgula aqui. Tudo bem? E aí eu tenho a distância que estava em quilômetros, eu passo essa medida então para metros. Vamos ver um segundo exemplo. Letra B. Eu tenho 465 centímetros e quero passar isso daí para metros também. Então veja agora o valor que eu tenho, 465, está escrito aqui no centímetro e eu quero chegar no metro. Eu vou ter que fazer agora movimento da vírgula, mas agora para o outro lado. Olha, vou sair do centímetro, vou movimentar 1, 2 casas para a esquerda para poder virar metro, né? Então vamos pegar esse número de novo, 465. Observem que esse número é inteiro, não tem a vírgula, mas a gente sempre pode pensar na vírgula. Aqui nesse caso, a vírgula vai aparecer nessa posição, né? Então todo o número é inteiro, não tem nada de parte decimal, então a vírgula tem que estar nessa posição, sempre no final. E a gente vai ter que movimentar ela. Então aqui, 2 casas para a esquerda.
Olha, 2 casas para a esquerda, eu vou pegar essa vírgula, ó, 2 para a esquerda, ela sai daqui, vem para cá, e eu tenho então a transformação. Então, 465 centímetros é o mesmo que 4,65 metros. Tudo bem? Vamos fazer mais alguns exemplos. Olha, então isso daqui a gente vai usar muito para esses primeiros casos de transformar em metros, mas a gente pode fazer qualquer tipo de transformação. Então imagine que eu tenha, por exemplo, 3.000 decâmetros, né? Então, 3.000 decâmetros. Esse decâmetro, cada decâmetro são 10 metros. Então, quando eu falo, eu andei por 5 decâmetros, na verdade eu andei 5 vezes 10 metros, eu andei 50 metros. Tá? O decâmetro, ele é 10 vezes o metro. Esse daqui é 100 vezes o metro, o hectômetro. Se eu andar 2 hectômetros, eu estou andando 200 metros. Tá vendo? O quilômetro, 1.000 vezes o metro. Então, esses prefixos, né? Deca, hecto, quilo, são prefixos que são múltiplos do metro, né? Então, o deca significa 10 vezes maior que o metro. O hectômetro, ó, 100 vezes maior que o metro. Quilômetro, 1.000 vezes maior que o metro. Assim como esses prefixos aqui indicam que é menor que o metro. Então, decímetro, esse deci, significa 10 vezes menor que o metro. Centímetro, 100 vezes menor que o metro. Né? E milímetro, 1.000 vezes menor que o metro. Tudo bem? Mas vamos voltar para cá. Então, 3.000 decâmetros, eu quero escrever essa medida agora em quilômetros. Veja, agora eu estou no decâmetro aqui, ó. Tá vendo? O 3.000 está aqui. E eu quero escrever em quilômetros. Vou precisar movimentar, então, 2 casas para a esquerda. Olha, 2 casas para a esquerda. Tudo bem. Pego o número. Ele não tem vírgula? Então ela está aqui no final. Sempre, hein? Quando não tem vírgula, está no final. Movimento 2 casas, ó, para a esquerda para virar quilômetro. 2 para a esquerda, ela vem aqui. Tirei a vírgula daqui, movimentei para cá. 30,00 é 30 inteiros e nada de parte decimal. Então não preciso dela, né? Esse número pode ser escrito só como 30. Então, 3.000 decâmetros é o mesmo que 30 quilômetros. Tá vendo? Um último exemplo, então, para terminar. Vamos pegar aqui 12.300 centímetros e vamos passar isso para decâmetros agora. Tá bom? Então eu estou com 12.300 centímetros, aqui ó, 12.300 centímetros e quero chegar lá no decâmetro. Quantas casas eu vou ter que movimentar a minha vírgula? Ó, já sei que vai ter que ser para a esquerda e vou ter que movimentar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Ó, vou sair daqui do centímetro, 1, 2, 3 para a esquerda. Tudo bem? Então vamos pegar o 12.300, a vírgula está aqui no final, 3 para a esquerda, ela vem para cá. Esses 2 zeros eu não preciso também, se eu quiser deixar tudo bem, mas 12,300 é o mesmo que 12,3. Tá? Então a forma mais simples de escrever, 12,3 decâmetros. E eu fiz a transformação. Gente, nessa primeira aula, então, é isso que eu queria conversar com vocês. Desculpa, tá? Esqueci aqui da folha, agora dá para ver direitinho. É isso que eu queria conversar com vocês, né? Eu acho que está explicado. O exercício, a atividade que eu vou pedir para vocês nessa primeira aula é exatamente dessa forma, uma atividade de transformação só. Então, espero que vocês façam direitinho essa atividade, tá? Para as turmas que viram essa explicação já, né, que já fizeram a atividade, é uma revisão, tá? A gente começa aí com algumas aulas que já foram feitas, então passa a ser uma revisão. Para as turmas que não viram, né, acho que a gente está começando então de uma parte bastante importante, tá bom? Então, até a próxima aula e vamos lá.